Eu tenho um amigo sincero que eu tanto venero, com quem tanto me dou. Evangelho de luz, Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, Evangelho, és a minha salvação. Olá a todos, estamos iniciando mais um programa Jesus e Luz. Felizes com a companhia de todos vocês, queremos agradecê-los e convidá-los a continuarem conosco. Hoje, com a presença tão querida da nossa companheira de trabalhos no Movimento Espírita, Daniela Firmo. Olá amigos, irmãos em Cristo, estou aqui pela primeira vez para falarmos um pouco da nossa doutrina espírita e fazermos uma reflexão. Que bom, Daniela. Que tema você trouxe para nós hoje? Hoje, selecionei para nós a passagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Aqueles que dizem, Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus. Vou fazer uma leitura breve para que a gente depois possa conversar sobre essa passagem. Todo aquele que, pois, ouve estas palavras que eu digo e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu uma casa sobre a rocha. E logo que a chuva caiu e que os rios transbordaram, que os ventos sopraram e se abateram sobre esta casa, ela não tombou, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas palavras que eu digo e não as pratica, será semelhante a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. E logo que a chuva caiu, que os rios transbordaram e que os ventos sopraram e se abateram sobre esta casa, ela ruiu, e a sua ruína foi grande. São Mateus. Vou pedir também ao Donizete que faça uma leitura de uma passagem da vida de Eurípides Barçanufo, que se chama A Visão de Eurípides, que vai ilustrar muito bem essa passagem que nós lemos agora. Por favor, Donizete. Companheiros, queridos amigos, internautas, essa passagem está no livro A Vida Escreve, de Hilário Silva, por Chico Xavier. Começara Eurípides Barçanufo, o apóstolo da mediunidade em Sacramento, no estado de Minas Gerais, a observar-se fora do corpo físico em admirável desdobramento. Quando certa feita, à noite, viu a si próprio em prodigiosa volitação. Embora inquieto, como que arrastado pela vontade de alguém, num torvelinho de amor, subia sempre. Queria parar e descer, reavendo o veículo carnal, mas não conseguia. Braços intangíveis tutelavam-lhe a sublime excursão. Respirava outro ambiente. Envergava forma leve, respirando num oceano de ar mais leve ainda. Viajou, a maneira de pássaro teleguiado, até que se reconheceu em campina verdejante. Reparava na formosa paisagem, quando não longe, avistou um homem que meditava, envolvido por doce luz. Como que, magnetizado pelo desconhecido, aproximou-se. Houve, porém, um momento em que estacou, trêmulo. Algo lhe dizia no íntimo para que não avançasse mais. E num deslumbramento de júbilo, reconheceu-se na presença do Cristo. Baixou a cabeça, esmagado pela honra imprevista, e ficou em silêncio, sentindo-se como intruso, incapaz de voltar ou seguir adiante. Recordou as lições do cristianismo, os templos do mundo, as homenagens prestadas ao Senhor na literatura e nas artes, e a mensagem dele a ecoar entre os homens no curso de quase 20 séculos. Ofuscado pela grandeza do momento, começou a chorar. Grossas lágrimas banhavam-lhe o rosto quando adquiriu coragem e ergueu os olhos humilde.
Viu, porém, que Jesus também chorava. Traspassado de súbito sofrimento, meus irmãos, por ver-lhe o pranto, desejou fazer algo que pudesse reconfortar o amigo sublime, afagar-lhe as mãos ou estirar-se à maneira de um cão leal aos seus pés, mas estava como que chumbado ao solo estranho. Recordou, no entanto, os tormentos do Cristo a se perpetuarem nas criaturas que até hoje na terra lhe atiram incompreensão e sarcasmo. Nessa linha de pensamento não se conteve. Abriu a boca e falou suplicante: Senhor, por que choras? O interpelado não respondeu, mas desejando certificar-se de que era ouvido, Eurípides reiterou: choras pelos descrentes do mundo? Enlevado, o missionário de Sacramento notou que o Cristo lhe correspondia agora ao olhar e, após um instante de atenção, respondeu em voz dulcíssima: Não, meu filho, não sofro pelos descrentes aos quais devemos amor. Choro por todos os que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. Eurípides não saberia descrever o que se passou então. Como se caísse em profunda sombra ante a dor que a resposta lhe trouxera, desceu e acordou no corpo de carne. Era madrugada. Levantou-se e não mais dormiu. E desde aquele dia, sem comunicar a ninguém a divina revelação que lhe vibrava na consciência, entregou-se aos necessitados e aos doentes, sem repouso sequer de um dia, servindo até a morte. Essa passagem que você leu da vida de Eurípides, Donizete, traz para nós uma grande ilustração do que nós lemos, né, sobre essa passagem da casa sobre a rocha. Sim. Que quando Jesus deixa bem claro para nós, né, que é necessário que esses ensinamentos sejam colocados em práticas, essa passagem de Eurípides narra muito bem isso, que a tristeza de Jesus naquele momento não era por aqueles que se encontravam ainda distantes do Evangelho, né, distantes de Deus, mas por aqueles que já haviam conhecido, mas que desprezavam a oportunidade de servir e de praticar os conhecimentos adquiridos, né? O Evangelho de Jesus, como a gente sabe, ao seu tempo, né, foi assim inovador os ensinamentos que ele trouxe para os homens daquela época, porque falava de coisas até então que nunca haviam sido propostas, que nunca haviam sido trazidas, como o perdão das ofensas, o perdão dos inimigos, amar ao próximo, a caridade para com o próximo, e falava do reino, né, o reino dos céus, né? Os homens de então esperavam um reino material, um reino político, né? E Jesus falava do reino dos céus, falava da vida futura, da necessidade da construção da vida futura. Então foram realmente assim situações que deixaram calor fundo no coração das pessoas, porque ia de encontro aos anseios da alma de todos, né? Daqueles que já estavam preparados para receber essa semente, ia de encontro àqueles anseios íntimos que já traziam nos seus corações, né? E Jesus semeou, regou, né? Preparou o solo, e essa semente ainda está frutificando e irá frutificar muito, né? Então, quando a gente fala da casa sobre a rocha, da necessidade de colocarmos os ensinamentos, né, de estabelecermos a nossa construção sobre coisas sólidas, a reflexão é no sentido de que quando nós pensamos na nossa casa material, nós pensamos num lugar onde nós voltamos ao final do dia para o refazimento das nossas forças, para o descanso, para o aconchego com a família. É o lugar onde a gente se sente acolhido, bem-estar íntimo, né? Uma serenidade. Agora, por que Jesus usou a analogia da casa? Justamente porque quando ele quis dizer de construção da casa sobre a rocha, ele quis dizer
que a gente construísse sobre valores imperecíveis. Bases sólidas, né? Sobre bases sólidas, que a gente conduzisse a nossa vida, né? Fizesse uma construção da nossa vida sobre coisas assim, sobre valores espirituais, que são imutáveis, que são imperecíveis e não são passíveis de modificação como as coisas terrenas, como as coisas assim que são transitórias, né? E construir a casa sobre areia é aquele ser imprudente que constrói a sua casa sobre algo movediço, como a areia, que ora está aqui, ora se transporta para lá, conforme o vento, né? E sobre coisas transitórias, né, que podem ser modificadas ao sabor da matéria, que são os valores perecíveis da matéria. Então a construção sobre a rocha significa isso, estabelecermos a nossa conduta, pautarmos a nossa vida sobre coisas realmente imperecíveis, sobre as leis divinas, sobre os valores do Espírito, aquilo que vai ser perene, imutável, aquilo que vai ser realmente definitivo para nós, para nossa existência. Sem dúvida. Lembrando os ensinamentos de Jesus, adquirirmos valores, conquistarmos valores que a traça não coma, a ferrugem não corroa e os ladrões não roubem, né? Se encaixa muito bem no que você está acabando de nos passar, porque quantas vezes nós construímos nossa vida, nós pautamos nossa vida no imediatismo, no bem-estar do momento. Quantas vezes passando, acho que é esse o termo, por cima de pessoas tão próximas para conseguirmos aquilo que desejamos, sem levarmos em conta de que é uma vitória sem mérito e sem prazer e sem resultado. Porque nós chegamos, nós conseguimos aquilo que nós desejamos, mas não nos sentimos felizes. Já que a felicidade não está no resultado, não está naquela conquista nossa, mas está na maneira como nós vivemos cada dia e chegamos a determinado objetivo, mas não pelo objetivo, mas de acordo com a forma com que estamos vivendo, com que estamos pautando as nossas ações. É muito importante nós observarmos o nosso dia a dia, porque quantas vezes nós sentimos angustiados, desmotivados às vezes, é porque não estamos fazendo a coisa certa. Quando nós fazemos a coisa certa, construímos a nossa existência dia a dia, como o exemplo da casa, né? Com valores adequados, de forma adequada, a felicidade é o resultado comum a todos nós. Amém? E quando Jesus diz, né, não basta dizermos Senhor, Senhor, né, que não bastará, não será necessário, Jesus está deixando bem claro para nós um alerta, né, que não basta nós conhecermos os seus ensinamentos, estudarmos os seus ensinamentos, não basta nós louvarmos a Deus, a Jesus com os lábios, né, honrá-lo apenas com os lábios, né. Nós necessitamos, vamos dizer, a essência moral dessa passagem é a necessidade de nós colocarmos os ensinamentos em prática, de vivenciarmos, né? Porque a fé sem obras é uma lâmpada apagada. Então Jesus nos alerta muito claramente nessa construção da casa que não bastará apenas crermos, não bastará nós apenas idolatrarmos a Jesus, a termos Deus nos lábios, né? É necessário que nós realmente coloquemos em prática aquilo que Ele nos ensinou, que nós procuremos seguir as suas pegadas, vivenciar os seus exemplos, colocar o Evangelho realmente nas nossas vidas. Essa é a verdadeira, vamos dizer, a essência moral dessa passagem, o verdadeiro chamado de Jesus para nós, no sentido de despertarmos para essa conscientização, né? Que não basta apenas conhecermos, é importante que nós vivenciemos esses ensinamentos. Esta é a construção que Jesus alerta. Este é realmente a casa sobre a rocha, né? É procurarmos nos esforçar no sentido da construção do bem em nós mesmos. Emmanuel,
nos dá um recadinho bastante interessante nessa conscientização, né, que você está nos levando, que não basta nós louvarmos a Deus nas várias escolas religiosas, nas igrejas, nos templos, nas casas espíritas, seja onde for, e menoscabá-lo nas ruas. Então é a vivência, é o dia a dia de cada um de nós. É essa construção sólida que nos é aconselhada no Evangelho através do bem, onde quer que estejamos, com quem quer que estejamos, seja qual for a situação. E o bem, ele é muito amplo, várias maneiras. Não é só o bem daquela assistência que nós chamamos de caridade, ou até só da caridade como um todo. É preciso nós sermos caridosos no sentido verdadeiro da palavra com todos e também conosco mesmos, porque é preciso que saibamos cuidar de nós para que nos coloquemos em condições, para que estejamos em condições de repartir com os demais companheiros de caminhada evolutiva aquele pouco que estamos amealhando, que estamos construindo, né, no sentido imortal, no sentido duradouro do ser humano, do espírito, né, que habita em nós, para que possamos aproveitar dessa existência e levar algo aos companheiros como exemplo, porque realmente o que arrasta, o que ajuda o companheiro não são as nossas palavras, mas são os nossos exemplos. Nós vamos agora nos nossos patrocinadores, falar um pouquinho daqueles companheiros, daqueles irmãos que colaboram conosco nesse trabalho, e voltamos já já e esperamos que você continue aí com a gente. Evangelho, És a minha salvação. Você que vai construir ou reformar, não deixe de conferir as vantagens que só a loja Ceará Materiais para Construção te oferece. Telhas, portas, tijolos, cimento, cal, areia, pisos de vários modelos e vários outros acessórios. A loja do Ceará fica na Rua Borba Gato 556, no Recreio das Bandeirantes. E o telefone é 3551-6589. Loja do Ceará. Materiais para construção. Ninguém gosta de fila. Imagine uma fila de 7.000 pessoas, ou 12.000, ou até 27.951 pessoas. No Brasil, as filas de espera para receber órgãos são imensas. Fizemos as pessoas sentirem na pele o que significa estar em uma fila gigante esperando um órgão. Para isso, substituímos as senhas em diversos locais de espera pelo número real da fila para receber um órgão. 7951. Muito grande para isso aí, hein? nosso número grande. Poxa, moço, que isso? Rim, fígado, córnea, pâncreas e muitos outros. Essa seria a sua posição se você estivesse na fila para receber um órgão. 19.393? Esperar, porque aqui tá cedo. Vai demorar um pouco para eu ser atendida. Se fosse 27 mil, eu ia esperar. Bacana, legal isso aí, a doação de órgãos. Atitude muito boa. Minha cabeça foi para outro lugar agora. Muito legal, você vai se sentir do outro lado. Sou, mas depois dessa aí dá pra pensar em ser, né, meu? Evite filas. Doe órgãos. Evangelho, És a minha salvação. Nós estamos retornando com o nosso programa Jesus e Luz, hoje com a companhia agradável, feliz da nossa irmã Daniela Fini, e gostaríamos que ela continuasse. Então, nós estamos refletindo sobre a passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, a Casa sobre a Rocha, e continuando, né, fazendo uma reflexão sobre ela,
é importante nós falarmos agora do que o Espiritismo ao seu tempo veio para clarear, né, vamos dizer, para colocar ao alcance de nós, então mais maduros, mais propícios, né, ao conhecimento das leis divinas, à aceitação das verdades espirituais, né? O Espiritismo a seu tempo veio justamente clarear, colocar mais ao nosso alcance a compreensão dessas passagens evangélicas, que Jesus falava por parábolas, porque ele falava com pessoas ainda de entendimento difícil, pessoas ainda muito endurecidas no sentido moral, cuja inteligência ainda não estava tão amadurecida para compreender tudo. Então muitas coisas estão sendo esclarecidas, ou seja, está se erguendo o véu sobre muitas coisas que Jesus disse agora, com o advento do Espiritismo, que trouxe ao nosso alcance a conhecimento pleno, né, do sentido moral dessas passagens, né? E através da doutrina espírita a gente tem a oportunidade de perceber que o que Deus espera de nós é justamente com que a gente coloque o Evangelho nas nossas ações, na nossa maneira de viver, nas nossas decisões diárias, nos nossos pensamentos, naquilo que a gente sente. Porque Deus visa, antes de tudo, não são as nossas ações propriamente, mas as nossas intenções que antecederam essas ações. Quais são os nossos verdadeiros sentimentos? E nós estamos então maduros para compreender essa realidade espiritual, para colocar nos nossos corações essa doutrina, né? E esses ensinamentos de Jesus, não apenas a nível de conhecimento, mas a nível também de vivência, de fazê-los progredir, de fazê-los render os frutos, né? A hora da colheita, né? De fazer os frutos renderem, né? E o Espiritismo nos dá essa compreensão, traz a nós de forma muito ampla, de forma muito clara, né? Sem figuras, sem alegorias, ao alcance de todos nós. É uma doutrina que reúne todas as bandeiras religiosas de forma universal, sem separatismo, sem divisões, porque são explicações realmente claras das passagens evangélicas, que estão realmente procurando trazer a nossa realidade para essa vivência, fazer com que nós realmente revivamos o Evangelho nas nossas vidas. Que conhecer, nós conhecemos. Ouvir falar, nós também já vimos ouvindo falar de Jesus, das passagens evangélicas de existências e existências, mas agora é chegada a hora de nós realmente colocarmos essa vivência nas nossas vidas. É a hora de realmente o plantio frutificar. Então, Deus espera de nós não que a obra esteja completada, porque a nossa evolução ainda tardará muito, ainda temos muito a realizar, mas espera de nós a fé e o esforço nessa implantação do Evangelho nas nossas vidas, na nossa conduta diária, na nossa vida material, né? E quando a gente procura pautar a nossa vida, a nossa existência, os nossos pensamentos com as leis divinas, a gente começa também a caminhar no ritmo de Deus, em ressonância com o ritmo de Deus. E essa caminhada que nos liga a Ele de uma forma mais efetiva faz com que não só a gente desfrute de uma maior tranquilidade, de uma maior serenidade nas coisas materiais, como também a gente se sinta, vamos dizer, seguros para a vida futura. A gente saiba que está realmente plantando, semeando para colher algo que seja sólido, que seja definitivo para as nossas vidas. Essa é a verdadeira construção da felicidade. É caminhar no ritmo de Deus, é se mover da mesma forma que Deus, né? No mesmo ritmo que Ele vive. Esse é o ritmo da vida, né? É caminhar de acordo com as leis divinas. Sem dúvida, é preciso que aprendamos viver no mundo de forma tal que vivamos como cidadãos do mundo, mas
cientes, conscientes da nossa ligação com o divino e da presença divina em nós. Vivermos o nosso dia a dia não tão somente preocupados com as coisas mundanas, mas vivendo, trabalhando no mundo como alguém que não pertence a ele, com a consciência de que nós somos espíritos imortais, temporariamente habitando um corpo carnal, temporariamente aqui, uns com os outros, para bem usarmos esse momento trabalhando em prol uns dos outros, como criaturas de Deus, a trabalhar para a felicidade que Deus, nosso Pai, permite que cada um de nós possa usufruir e que é o resultado das nossas próprias obras, tal qual nos colocou Jesus, que seria e que é a cada um segundo as suas próprias obras. Sendo assim, nós lembramos do apóstolo Paulo quando nos colocou que a caridade é o amor em ação. E isso é tão importante porque nós precisamos ter essa verdadeira noção do que é a caridade, entendendo-a como indulgência para com as faltas alheias, indulgência para com todos, benevolência para com todos e perdão das ofensas também de todos. Quando conseguirmos assim viver, nós realmente estaremos aproveitando essa beleza, esse presente que é a reencarnação ou a encarnação, como quisermos chamar. Sabemos também que a vida material, a encarnação aqui na Terra, né, Donizete, é a universidade do Espírito. Ou seja, nós temos aqui, com a vida material, a oportunidade de colocarmos em prática tudo aquilo, toda a nossa experiência que nós adquirimos nas vidas anteriores, de colocarmos à prova a nossa capacidade de nos renovarmos, de modificação íntima, de trabalharmos para o nosso aprimoramento, né? Quando nós estamos no plano espiritual, nós temos todas as oportunidades de aprender, de estudar, como temos aqui também. Mas quando aqui viemos, temos a oportunidade de colocar em prática tudo o que aprendemos, de usar da nossa experiência adquirida ao longo das vidas, né, a favor do nosso crescimento espiritual. Então, aproveitar esse momento é muito importante o dia de hoje para cada um de nós, que à medida em que nós nos esforçarmos, que Deus não pede a obra pronta, Ele pede esforços. O Evangelho nos alerta muito claramente, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita ou o verdadeiro cristão, que é a mesma coisa, pelos esforços que faz para vencer as suas imperfeições, as suas más tendências. Então não se pede a perfeição, pede-se o esforço, ou seja, que nós nos movimentemos em direção a isso, que nós queiramos fazer as nossas transformações, né? E o maior desafio nosso, a cada existência que aqui a gente vem, é justamente extrair de nós a nossa essência divina. Jesus disse, vós sois deuses, podereis fazer tudo o que eu fiz e muito mais. Mas extrair a nossa essência divina é justamente o desafio maior. É fazer com que a gente brilhe a nossa própria luz. É fazer com que as nossas potencialidades latentes realmente se expandam, né? Se desenvolvam, sejam aplicadas. E essa busca tem que ser constante, perseverante e incessante, todos os dias. Não é nas grandes obras, é nas pequenas obras do dia a dia, é nas pequenas dificuldades do cotidiano, nos relacionamentos cotidianos do dia a dia que a gente convive, é que a gente tem as oportunidades de crescimento. Então, porque se a gente não for esperar realizar grandes obras para nos sentirmos capazes, né, nós vamos ter que esperar muito ainda.
Porque como que a gente vai estar em condições de realizar grandes obras, de ajudar os que estão mais longe, se a gente mal consegue, então, conviver bem com os que estão mais próximos? Se nós mal conseguimos ajudar os que estão ao nosso redor, os que estão desfrutando da nossa convivência mais chegada, né? Daniela, você falou em realizarmos grandes obras. Mas quantos de nós chegamos aqui e ao invés de buscarmos qualquer realização construtiva, né, em favor de nós, em favor dos outros, nós optamos por lamentar, por adoecermos, por nos sentirmos incapazes, por dizer que somos os piores filhos de Deus, aqueles marcados para o insucesso. Quando na verdade nós precisamos ter consciência de que esse mundo que habitamos é um mundo de provas e expiações. Ora, se nós estamos num mundo de provas e expiações, todos nós vamos conviver uns e outros com aqueles seres que necessitam das provações e das expiações. E como isso vai acontecer? Exatamente nesse contato, nessa vida em sociedade, em que uns e outros vão se ajudando e se melhorando. É exatamente essa a proposta da nossa existência aqui. Ao invés de lamentarmos, é preciso que entendamos que é uma oportunidade bendita, né, que nós temos, todos nós, para aprendermos a cada dia com os nossos insucessos, com os nossos acertos, treinar a nossa humildade com os acertos e, de acordo com a nossa fé, com o nosso aprendizado constante das leis de Deus, né, nós vamos angariando valores, nós vamos melhorando o nosso conhecimento e, em assim fazendo, torna-nos mais fácil entendermos os momentos que estamos atravessando, o porquê daquela situação e corrigirmos as nossas ações, a maneira como estamos vivendo, agindo e reagindo, a fim de que o dia que nascerá amanhã seja melhor, nós estejamos melhores, nós possamos fazer melhor. Porque qualquer mudança em favor de nós e em favor do mundo tem necessariamente que começar com as nossas próprias ações. E nós aprendemos a cobrar dos outros, quando na verdade precisamos urgentemente aprender a cobrar, a oferecer de nós próprios. Isso aí, Donizete, porque o reino de Deus que a gente deseja, né, alcançar, o mundo melhor que a gente espera desfrutar, ele começa em nós mesmos. Tudo no universo é ação, é movimento. E se permanecermos estáticos, né, sem fazer esse movimento em direção à frente, nós não alcançaremos. Então temos que nos conscientizar que o mundo melhor que a gente deseja viver começa dentro de nós. E a partir do momento que a gente começar a viver esse mundo melhor dentro de nós, em nossos próprios sentimentos, nós vamos poder esparramá-lo à nossa volta e vamos sentir que tudo ao nosso redor muda junto conosco. E é essa a construção da casa sobre a rocha. É tempo de cada um de nós construir a nossa casa mental, a nossa casa espiritual, os nossos valores sobre a rocha, para que a gente possa desfrutar finalmente dessa felicidade, que é um estado de alma de espírito, que é a verdadeira comunhão com Deus. É dando que se recebe. Cada um de nós receberá exatamente de acordo com aquilo que oferecer, colherá exatamente aquilo que plantar. Nós estamos encerrando mais um programa Jesus e Luz, felizes por você estar conosco, convidando-o a continuar conosco. Esse programa apresentado às sextas-feiras, às 18h30, reprisado às segundas e quartas-feiras, às 13 horas. Você também pode curtir através do Facebook. Você pode também assisti-lo, acessá-lo através do link que está aí na sua tela. E será sempre um prazer, uma grande alegria tê-lo conosco. Pode também se comunicar conosco através do e-mail. E todas as semanas aqui estaremos
E gostaríamos muito que você nos sugerisse o tema, aquele assunto do seu interesse, para que pudéssemos estudar e trazê-lo através da companhia sempre muito adorável dos nossos convidados, nossos companheiros do movimento, trabalhadores de Jesus através do movimento espírita. Fiquem com Deus. Muita paz. Eu tenho um amigo sincero que eu tanto venero, com quem tanto me dou. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação.